Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Amados, o nosso texto, o texto que estamos a apreciar nesse instante, mais uma vez, é um texto que se dirige aos filhos de Deus. Estamos apreciando a mensagem do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos do 10 ao 14. O apóstolo está falando aos filhos de Deus e é um texto que continua como a palavra do Senhor, viva e eficaz, falando aos filhos de Deus. Vamos prosseguir. Portanto, meus irmãos, nós também temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, entendendo melhor. Ora, se Cristo vive em nós e nós estamos nele, então já não podemos viver conforme a natureza humana, que se inclina para as coisas más. Nós temos o direito, o poder e o dever de viver conforme a orientação do Espírito, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação. O apóstolo apresenta como obrigação viver conforme a orientação do Espírito de Deus e não conforme a natureza humana. Glórias ao nome do Senhor, que pelo seu Espírito nos dá a capacidade para que possamos viver a nova vida. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Gente, é muito compreensiva esta afirmação do apóstolo e muito contundente também, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Se vivermos conforme a natureza carnal, se vivermos na prática das obras da carne, então nós morreremos espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. É necessário, conforme Paulo, quando escreve aos irmãos Colossenses, mortificar a natureza carnal, exercer controle sobre ela, para que possamos viver na orientação do Espírito e não da natureza carnal. Se nós, então, exercemos este controle sobre os desejos carnais, os desejos pecaminosos, então viveremos espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Amados, não esqueçam, filhos de Deus. Filhos de Deus são pessoas guiadas pelo Espírito de Deus. Eu e você devemos ser assim, devemos viver assim. E se não vivermos assim, então não somos filhos de Deus. Receba a palavra do Senhor, viva em Cristo, deixe que o Espírito do Senhor possa guiar a sua vida e fazer você participante da natureza divina. E assim você e eu, nós seremos sim reconhecidos no céu e na terra como filhos de Deus. O Senhor vos abençoe ricamente em o nome de Jesus.